Alô, alô, escamonautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje a gente vai falar sobre o 7º episódio da 2ª temporada de Westworld. What is about to happen will not be your fault. No. Open your eyes. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, clica no sininho e a gente tá falando da temporada inteira, com exceção do episódio 6, eu peço desculpa porque eu não fiz sobre o episódio 6, já saiu o 7, achei que também não cabia mais fazer, então é isso. Mas vamos lá. Caramba, que episódio, né? Cabeça explodindo, cadê o meme? Essa temporada tá muito boa, acho que a grande dúvida era se essa 2ª temporada conseguiria viver, né, pra fazer jus ao que a primeira temporada havia sido, e eu acho que ela está não só fazendo, como indo melhor, né? Os conceitos que ela está trazendo e a forma como ela está trabalhando eles, simplesmente sensacional. Eu acabei não falando sobre o episódio 6, a gente teve ali um momento de tensão, e eu sinceramente não esperava que eles fossem retomar aquele fim de episódio ali, do episódio 6, já diretamente aqui no episódio 7, eu achei que eles fossem ali colocar só um núcleo separado e trabalhar como havia sido ali no começo da temporada, mas não, né? Eles já voltam direto ali pro Bernard dentro daquela Matrix de Westworld, né? Dentro do mundo digital, né? A base, o código base do Westworld, os caminhos que aqueles hosts, né, a inteligência artificial tem que percorrer, os caminhos que a narrativa tem que percorrer, e ali ele foi meio que entender, né, nós agora vamos entender o que de fato está acontecendo. A gente estava especulando, né, desde o começo da temporada, a razão da Delos ter investido dinheiro, né, e que informações eram essas que ela queria extrair das pessoas, que ela queria pegar das pessoas. Nos vídeos do PH, eu vou até deixar aqui no izinho, ele tá sempre comentando lá os episódios, ele falava muito sobre a questão de pegar dados, né, de padrões de consumo e etc. E eu imaginava que já era material tipo para fazer chantagem, né? Você via ali os milionários fazendo coisas absurdas, achando que não estavam sendo monitorados, e no fim das contas não era nenhuma coisa nem outra, na realidade o que eles estavam fazendo era copiando pessoas, né? A gente já sabia que uma pessoa podia ser copiada em uma cópia digital por conta do Bernard, que era uma cópia digital do Arnold, né? E quando o Bernard foi feito, o Arnold já estava morto, então ele foi feito baseado apenas em memórias da relação dele com a Dolores e da memória da relação dele com o Ford. Então uma pessoa poderia sim ser recriada, obviamente não de maneira perfeita, ele não vai fazer jus exatamente àquela pessoa, mas muito próximo, né? Principalmente com quanto mais dados você tinha sobre a interação daquelas pessoas, mais precisa seria a persona que você conseguiria construir, né? Montar através disso. E aí a gente entra numa parada muito massa desse episódio, é que talvez a singularidade que tanto esteja sendo buscada em Westworld não esteja nem nos hosts ganhando consciência própria, e nem na tentativa de copiar a consciência humana numa consciência digital e colocar nesse corpo imortal, nesse corpo robótico dos hosts. Então, talvez a consciência, essa singularidade, seja a recriação digital de uma consciência humana que já existe, né? Através das informações que você coleta da relação dessas pessoas com as outras, né? Com os pares, ou com os hosts, como está sendo feito em Westworld. Então me deu muito uma sensação, e eu fiquei muito com o pensamento de que talvez a verdadeira figura ali que esteja atingindo essa singularidade, ou na realidade já tenha atingido de maneira múltipla essa singularidade, seja o próprio Bernard. Porque vale lembrar que quando ele descobre ser um host lá na temporada, você vê que não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Várias vezes aquele mundo, aquele roteiro narrativo que o Ford tinha preparado, da família, do filho e etc., tudo aquilo eventualmente era quebrado pelas memórias do próprio Arnold, né? Da forma com que o Arnold tinha sido, o Bernard foi arquitetado pensando o Arnold, quebrava essa realidade, e ele percebia que era um host, e aí ele era morto, né? Ele morria, e aí pegavam aquela consciência base e colocavam ele numa nova capa, né? Num novo envelope ali do corpo, com aparência e tal, e davam ali um reboot nessas memórias finais, né? Excluíam essas memórias finais para que ele voltasse ao controle do Ford.
Então, fiquei muito com a sensação de que a figura que está ali, realmente numa jornada de singularidade, seja finalmente o Bernard se libertando desse cativeiro que ele tinha sido submetido, né? De viver numa ilusão de ser uma pessoa, quando na verdade era um host. Achei muito legal o episódio. Uma outra revelação importante que o episódio traz é finalmente o objetivo da Dolores, né, que no fim das contas era destruir o backup dos hosts, né, deles, porque obviamente aquela consciência deles que está ali dentro, ela pode, se caso destruída, tem o backup no sistema, eles simplesmente pegam aqueles dados que estão no backup, colocam numa nova capa, porque aquela, sei lá, teve a cabeça esmagada, vamos dizer, porque aquela pequena bolinha que representa ali a consciência deles, ela fica dentro da cabeça, né? Então se você esmaga aquela bolinha, se você danifica, leva um tiro na cabeça, por exemplo, danificaria aquilo ali e estaria perdido. Mas não, porque tem um backup de segurança. E aí, no fim das contas, a Dolores estava buscando invadir o lugar justamente para destruir, porque no momento que ela destrói aqueles backups, eles se tornam únicos, né? Eles não são mais copiáveis numa nova capa. Você não vai poder pegar a identidade da Dolores e colocar numa nova capa com a mesma cara da Dolores. Quando ela mata aquilo ali, ela deixa de ser um programa digital que pode ser replicado e copiado e multiplicado, e ela passa a ser uma pessoa de verdade. E atrelado a esse objetivo da Dolores, tem o objetivo da Hale, né? Que obviamente representa a Delos, que é justamente pegar aquelas pessoas, né? As cópias, todo aquele arquivo, aquele banco de dados imenso de pessoas que foram, digamos assim, copiadas, né? Construídas através dessa coleta de dados que o Ford, que a própria Westworld fazia, né? Pegando essas informações dessas pessoas. Então, você vê aí o cruzamento dessas narrativas, o cruzamento dessas histórias sobre a busca da inteligência, a busca da singularidade, a busca da imortalidade, né? Então, tem até um diálogo interessante da Dolores com a Hale, que a Dolores fala: vocês agora querem se tornar a gente, né? Vocês nos criaram e agora querem ser a criação de vocês. Então achei muito legal porque coloca a narrativa numa outra direção, né? E nos revela muitas informações, e a gente ainda está no 7º episódio, né? Meio que as peças centrais ali do que estava acontecendo já são reveladas pra gente. Uma outra informação que a gente vê é justamente o Bernard preparando as comportas para poder inundar tudo, né? Aquela inundação que a gente viu no primeiro episódio que matou boa parte dos hosts. Porém, a gente já sabe agora que todos aqueles hosts que estavam mortos não tinham informações dentro deles, né? Eram só capas vazias, e os núcleos lá, esse núcleo da consciência não tinha informação. Então a gente tá aqui já faltam 3 episódios para acabar a temporada, porém grande parte dessas tramas já foram desentrelaçadas, né? E isso é muito legal. Obviamente a gente ainda tem aí uma semana de informação que a gente não sabe o que aconteceu, né? No tempo da narrativa da série. Ainda tem muita coisa para acontecer. E, obviamente, as consequências depois dessa uma semana, né? Então, tá uma temporada fenomenal, principalmente no que diz respeito ao trabalho do próprio conceito, que é meio que o tema dessa temporada, que é a singularidade. Eu gostei muito do episódio, mas queria saber o que vocês acharam. De fato, eu vi alguns comentários de pessoas falando que ele é um episódio confuso, e eu fiquei com a sensação de que ele era um episódio que talvez merecesse ser assistido uma segunda vez, porque são tantas informações jogadas na gente no episódio que dá aquele, né? A gente fica ali tomado. Mas a gente se vê na próxima e tchau!